Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um FNIcast e como eu já tinha divulgado, nós estamos completamente em ambientes completamente diferentes. Patrocinador novo, ambiente, como eu já falei, novo. Vamos falar de assuntos interessantíssimos num universo novo. É o nosso primeiro FNIcast que a gente vai para o mundo dos seminovos. Então eu vou começar aqui falando dos nossos patrocinadores, senão vocês já sabem que eu começo a falar aqui, depois não paro mais, né? Então, como patrocinador deste episódio, a gente tem a BS2 Seguros, que está sempre com a gente, trazendo as melhores soluções de produtos agregados para a sua concessionária, né? E aqui, quando eu falo de melhores opções, é a criação direta de produtos para a ponta, onde você vai ter uma rentabilidade altíssima. Patrocinador novo, que vai aparecer aqui para vocês. Loja São Store, do Plaza Sul, loja tricolor, vende... Eu sempre gasto muito dinheiro quando eu vou nessa loja, não tem condição, gasto mesmo. E os mesmos administradores dessa loja, eles estão abrindo também no Taboão da Serra. O que é super interessante e o diferencial da loja é o contato que eles têm com os jogadores. Eu mesmo estava em eventos aí, semana passada, retrasada, vocês viram bem, com o Luiz Fabiano, Fabão, Bruno, Lugano, assim, é maravilhoso. E aonde nós estamos, que é no Foot Experience, devo ter falado certo, porque o Guilherme deu joia para mim aqui, né? Que é mais um patrocinador, uma loja maravilhosa, e aí a gente está falando de diversos tipos de camisas de time, seleção brasileira, Fluminense, tem alguns times que eu não vou falar o nome aqui não, tá bom? Mas tem também, legal? Bom, agora que eu já falei de patrocinadores, papum rolando aqui também no telão e vocês vão entender, quero apresentar para vocês Thiago, CEO da Papum, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre toda a criação da marca, aonde ele chegou e aonde ele quer chegar e qual é a ligação que ele tem e por que eu estou fazendo numa loja de futebol, né, esse nosso episódio. Thiago, é um prazer estar com você. Prazer tá? É todo meu. Eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser extraordinário. Então eu gostaria que você se apresentasse antes da gente começar a falar sobre esse universo maravilhoso que você está construindo. Vamos lá. Meu nome é Thiago Moura, sou proprietário da Papum. A Papum, ela tem 3 pilares, né? Imóveis, automóveis e embarcações. Então, é isso que eu faço. Eu tenho uma equipe para cada parte certinho. Tenho uma equipe para a parte dos imóveis, tenho uma equipe para a parte dos automóveis. A parte das embarcações ainda faço em forma de parceria, mas logo tem uma equipe para a parte das embarcações. Que legal, que legal. Então a gente está falando dos pilares de imóveis, automóveis e embarcação, que é legal. Esse é um tema que a gente não fala muito, mas é onde você tem grande rentabilidade também. Você tem aí um universo extraordinário para venda de produtos agregados. E é pouco explorado. E tem bastante, né? Pelo que você estava me falando. Muito, é bastante muita gente com embarcação. Então conta um pouquinho. Vamos dar um passo atrás da criação da Papum e fala um pouquinho da sua trajetória. Você trabalhava com alguma outra empresa de algum outro negócio antes ou o foco sempre foi automóvel? Conta pra gente. Não, vamos lá. Como que eu comecei a Papum? Eu fui uma pessoa sempre de criar ideias. E todas as ideias que eu crio, eu procuro fazer. Então, antes de ter a Papum, eu trabalhei em vários lugares, inclusive com alguns empresários de jogadores de futebol. Trabalhei nessa área, mas acabei não ficando muito dentro. E aí, quando eu saí, eu procurei abrir uma marca de roupa, porque eu já trabalhei numa empresa também que vendia roupas. E aí, abri minha marca de roupa. E eu abri ela o nome dela era Gufo. Aí, eu registrei, patenteei. Só que a pessoa que fez meu registro e patente não registrou e patenteou a parte de mochilas e malas. Então veio uma pessoa e registrou nessa área e acabou me processando no INPI. Quando o INPI viu que tinha divergência entre as duas, bloqueou as duas marcas. Então foi aí que eu não tinha nada mais que fazer, porque eu agi de boa fé e parei a minha marca. E foi quando eu peguei e conversei com meu irmão e falei se eu podia vender alguns flats que ele tinha. Como eu conhecia muita gente, eu comecei a vender os flats do meu irmão. E, inclusive, meu amigo
Cleiton Montenegro está aqui, ele me apresentou uma pessoa que é dona de imobiliária, e lá eu comecei a aprender a trabalhar os imóveis. Então eu comecei a vender os imóveis. Só que nisso eu comecei a perceber que as pessoas, quando ia negociar o imóvel, queria colocar um carro na permuta, queria colocar algum jet ski na permuta. O dono da imobiliária não aceitava, meu irmão também não aceitava, e eu falei, não vou perder o negócio. E como eu conhecia muita gente de concessionária, eu comecei a pegar os carros, colocar na concessionária, vendia, eu pagava meu irmão. A embarcação a mesma coisa, vendia e pagava meu irmão. Foi aí que eu tive a ideia, e por isso de Papum eu comecei a trabalhar com imóveis, automóveis e embarcações. Então do limão você fez a limonada, né? Isso. Era um problema, o cara estava dando um carro solução de entrada e você trouxe isso para uma solução e abriu uma outra empresa. E aí a Papum surge porque você olha uma forma rápida de resolver o problema na venda do carro? Ou Papum já era um nome que você gostava? Não, conta pra gente. Papum, antes de criar Papum, o que eu fiz? Eu vim dessa imobiliária e eu também estudava. Eu fiquei estudando 3 anos o que eu ia fazer da minha vida depois da marca de roupa. Então a Papum, ela não foi assim da noite pro dia. E quando eu abri a Papum, primeiro eu trouxe uma pessoa que era de dentro do marketing, que ele no começo ia ser meu sócio, só que aí depois eu acabei comprando a parte dele. Então eu comecei ali a criar os nomes. Primeiro passou o nome Zap na cabeça, aí eu falei assim, esse nome não é bacana pra mim. Aí eu tinha um cachorro que se chamava Flash, e eu falei assim, vou colocar o nome do cachorro na empresa, que aí eu falei Flash, né, tipo, pensamento rápido. Legal. Aí eu vi que já existia também. Aí foi quando eu falei assim, é Papum. E aí o Papum, normal, o Papum escrito com M e com U só já tem. Então eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer de diferente? Aí eu falei assim, eu preciso de algo que grude as pessoas. Aí eu lembrei de um imã, né, para grudar as pessoas, a gente pensa num imã. E aí depois eu falei assim, algo do infinito, e fui montando as coisas no papel. Legal. Algo do infinito. Aí foi quando eu coloquei 2 U's, que o 2 U junto faz um formato de um imã e também o formato de um infinito. Aí foi quando eu coloquei Papum. Por isso que as pessoas perguntam, mas por que 2 U? É um formato de um imã e de um infinito. E aí eu mudei o N para não ficar igual o Papum com M normal. Puxa, muito Aí, legal. E realmente é um nome que fixa, né? Isso. Eu depois de uma das nossas conversas, de alguma reunião nossa, eu cheguei em casa conversando com a Tayla, minha esposa, e o Noah, meu filho, 3 anos, escutou eu falando no carro sobre a Papum. Não deu meia hora, ele estava falando Papum, andando Papum. Então, e a maioria dos clientes que a gente atende, eles falam que é o nome chiclete. O tempo todo a pessoa fica pensando nesse nome. E aí, além do Papum, eu coloquei a mãozinha instalando, né, que é o Papum, e aí significa Papum, instalou, comprou. Então, a pessoa pensar em comprar alguma coisa, ela vai falar assim, é Papum. Que legal, que legal. E conta pra mim, como você atende hoje seus clientes? Então a gente já entendeu, você inicia com essa parte de imóveis, que está muito bem estruturada também já, desenvolvendo muita coisa. E no universo do carro, você hoje tem uma loja física, qual é o modelo de atendimento? Vamos lá. Quando eu comecei a Papum, eu já tinha registrado, patenteado nos 3 pilares, né, que era imóveis, automóveis e embarcações. Só que eu falei assim, não adianta eu fazer tudo de uma vez só, que quem faz tudo não faz nada. Então eu foquei totalmente na parte dos imóveis, fiz a parte dos imóveis, todas as pessoas novas que não vinham do mercado, todo mundo aprendeu comigo. Bacana. Do zero. Quando começou a acontecer a parte dos imóveis, foi quando eu comecei a parte dos automóveis. Como que eu comecei a parte dos automóveis? Eu estava numa estrutura já física e aí apareceu 2 carros. Apareceu 2 carros de colecionadores. Uma pessoa falou assim, Thiago, você consegue vender esse carro para mim? Era uma R8 e uma Skyline que era a única no Brasil. Eu falei assim, poxa, como é que eu vou vender esse carro único no Brasil? Então foi quando eu deu a ideia na minha cabeça também, porque eu já estudei um pouquinho de marketing. Falei, vou adesivar esse carro, porque esse carro era mão inglesa. Eu falei, vou adesivar esse carro, vou rodar um pouco em São Paulo com ele, as pessoas vão começar a me conhecer e vão vir atrás de mim. Foi o que aconteceu. Então, foi aí que eu comecei com a parte dos automóveis. E eu comecei a pegar algo que ninguém fazia. Eu comecei a fazer
a parte de consignação. Entrava em contato com os proprietários dos carros que estavam vendendo no particular, porque tem muito golpe hoje no mercado, e comecei a puxar para dentro da estrutura. Então eu comecei dentro da Augusta, só que eu vi que lá naquele espaço ficou pequeno. Aí agora hoje eu estou no Brooklyn, então hoje já tenho toda a estrutura da parte dos automóveis. A gente tem um lugar onde que a pessoa chega lá, a gente não sofre golpe porque a pessoa chega lá, a pessoa já é filmada, o carro já chega, já é filmado. Então a gente fica numa estrutura no 5º andar e todos os nossos carros ficam no 1º subsolo. Então a gente tem uma estrutura completa lá. Você falou uma coisa muito importante e que está num momento que as pessoas estão cada vez com mais medo. Isso. Né? A era da tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela traz uma rapidez e resolução de muita coisa, ela também traz as pessoas que se aproveitam e trabalham com fraude. Muito. Então, a pessoa que está vendendo o carro hoje, numa das plataformas digitais, a gente tem Mercado Livre, OLX, tantas outras, ela pode deixar o carro dela sendo vendido lá. Isso. E pode também vender com você. Explica um pouquinho essa parte de consignação, porque era legal que é um novo mercado, e além de ser um novo mercado, você traz uma segurança para a venda. Eu acho que isso aí é algo inovador. Antes, falar um pouquinho da consignação. Antes de eu procurar trabalhar com a consignação, eu participei de algumas mentorias com uma pessoa que ela é muito forte nessa área de consignação. Então eu aprendi muito com ele antes de fazer. E esse mercado, o que acontece? Tem muitas pessoas que vendem o carro no particular, só que no particular você não consegue fazer um financiamento, no particular você está sujeito a receber uma pessoa que você não conhece na sua casa. Então no particular você está sujeito a tudo isso. Pessoas que se passam por outra para te fazer um Pix falso. Então o que é a parte da consignação? A gente tem uma equipe que a gente vê as pessoas que estão vendendo o carro no particular, a gente entra em contato com essa pessoa e explica para ela a importância de trazer o carro para dentro da loja, porque lá na loja a gente investe em tráfego pago, investe em redes sociais, em plataformas, a gente tem todos os bancos que faz a parte do financiamento, então a pessoa não está sujeita a golpe, entendeu? Então a gente tem esse formato, a gente prefere quando o carro fica lá, porque o cliente chega e o cliente consegue ver o carro, mas a gente também trabalha na forma de carros híbridos. A pessoa leva o carro, a gente faz as fotos, faz os vídeos, a pessoa leva o carro embora, mas quando o cliente vem, a pessoa tem que trazer o carro para o cliente ver. E aí a pessoa leva o carro num lugar seguro, com profissionais já qualificados, a chance de você conseguir já um financiamento para a venda desse carro é maior, dá para trabalhar também com o universo de garantia. Você vender um carro consignado e dar uma garantia para o cliente final, poxa, né, é uma comodidade muito grande. Uma outra coisa que eu acho bem legal da sua loja, queria que você falasse um pouco para a gente, era esse cuidado que você tem com os clientes. Por ser um formato diferente, já é um formato mais aconchegante. Então, como você falou, os carros ficam na parte de baixo, no estacionamento, no subsolo, e aí você tem um escritório para atender. Conta um pouquinho, tem algumas histórias bem interessantes disso, né? Da consultoria que vocês fazem para a venda do veículo. É isso. Lá na empresa, o que a gente procura fazer? A gente não procura pensar somente na venda, a gente pensa no relacionamento. Porque uma pessoa que cria um relacionamento com o cliente, ela não vende uma vez só, ela vende mais de uma vez. Então, no primeiro momento, o cliente ele vai lá e depois da segunda compra, na terceira compra, ele já confia em você para comprar novamente. Então, o que eu fiz lá na empresa? Eu fiz um ambiente totalmente aconchegante. Antes da pessoa chegar e já olhar o carro, ela é atendida lá na parte de cima, dentro do escritório. Lá eu tenho uma água que já é personalizada, a gente tem uma equipe que já é toda profissional para atender o cliente. Então a gente procura entender o que o cliente quer para depois mostrar o carro. Então às vezes ela vai pensando em um carro, ela sai com outro carro diferente. Então é isso que a gente fala, a gente não vende preço, né? A gente vende um belo atendimento que a gente vai ter um feedback. Então a gente cuida de todos os carros que entram lá, a gente leva para fazer uma pré-revisão, para ver se o carro tem alguma coisa. A gente já vê se o carro já foi batido, se não foi batido. Então a gente dá esse atendimento para o cliente antes de fazer a venda. É uma experiência, é né? uma experiência. Ele consegue ter uma experiência de compra totalmente diferente. Esses detalhes que você fala, a água já é personalizada, a xícara é personalizada, isso daí traz uma aproximação da marca com o cliente. Isso. E na primeira vez que eu fui lá, foi como eu me senti. Então eu imagino que na compra do carro, o cliente ele passa pela essa mesma experiência. Isso. E vamos falar um pouquinho de embarcação, que é uma coisa nova, né?
Existem muitas embarcações. Qual é a dificuldade hoje do cliente final, do cara da ponta, comercializar isso? Quais são as soluções que você pode trazer para esse universo também? Vamos lá, a embarcação é basicamente igual ao carro, só que o carro tem muitas plataformas no mercado que você consegue anunciar o carro. As embarcações você não consegue, não tem muitas plataformas igual do carro. E uma pessoa um proprietário de uma embarcação, ele tem um custo muito alto por mês, como marina, marinheiro, tem o custo também de manutenções. Então a pessoa que tem um barco de 36 pés, 40 pés, ela gasta muito por mês, de 15 a 17 mil reais. Então o que um proprietário que está vendendo a embarcação, o bom da Papum? Eu tenho um projeto de trazer as embarcações de forma de consignação também. A pessoa paga bem menos para mim e eu tenho todo o cuidado que ele teria dentro de uma marina, e exclusiva de a venda também da embarcação. Então, e ele pode deixar, por exemplo, um jet ski, ele pode deixar com você? pode deixar comigo. Olha, gente, isso aqui vale, essa informação vale ouro, de verdade. O Guilherme já gostou, porque ele vai deixar o jet ski dele com você. No mês passado a gente vendeu um jet ski, a gente deu todo esse suporte também para o cliente e ele gostou muito. Então eu penso bastante em criar essa área das embarcações, porque o cliente, o proprietário da embarcação, pô, preciso usar a embarcação, eu vou ter uma equipe que vai levar para ele usar, entendeu? Então ele sempre avisando com antecedência, a gente leva. Então a gente cuida da parte da manutenção, a gente cuida da parte da lavagem da embarcação, a gente cuida da venda e da divulgação também para ele vender. Então no momento que a embarcação está ali parada para vender, ele também pode usar a embarcação dele para usar no dia que ele quiser. Maravilha, sensacional. Então E o mesmo profissional que é responsável pela, você chama de consignador, né, ou consignadora, do automóvel, ele também pode fazer da embarcação? Não, lá o pessoal que trabalha com imóvel é só com imóvel, a pessoa que trabalha com carro só com carro e a pessoa que trabalha com embarcação só com embarcação. Então eu tenho esse modelo para todas as áreas. Quem faz a consignação só faz a consignação, quem faz a captação dos imóveis só faz a captação dos imóveis, quem faz a consignação das embarcações só faz a consignação da embarcação. Que a pessoa dá um foco, né? E ela consegue dar o atendimento bom para o seu cliente. Então Legal. ela entende totalmente do que ela está fazendo. Maravilha. E a equipe do Thiago está crescendo. Depois eu vou colocar tanto no nosso LinkedIn como aqui mesmo, fazer um corte especial, que você hoje está precisando de um profissional, pelo aumento da equipe, de um profissional de consignação, de automóveis. Que esse cara vai buscar no mercado pessoas que estão vendendo o carro e trazer, é isso? Isso, e tem que viver. Eu falo bastante assim, que nem eu tenho um meu amigo, que inclusive ele está aqui, que é o Cleiton Montenegro, é meu amigo de infância, e lá dentro da empresa a gente segue uma cultura. Então, quando eu estou fora, a gente segue tudo certinho. Tem tantas gravações para fazer no dia, é feito, tem tantas vendas para fazer no mês, a gente tem as metas, então a gente tem a meta semanal, quinzenal e também mensal. Então tudo aquilo que a gente põe para ser feito, a gente vai lá e faz. Então a importância da cultura da empresa. Então isso é um ponto importantíssimo, que eu sou apaixonado. Você conseguir fazer com que a empresa dê sequência na cultura que você implementou. Isso. Então você fala assim, o Cleiton está aqui comigo, é um cara que tem a cultura da empresa na veia e consegue transmitir isso para os profissionais. E você tem uma equipe nova de idade, né? É um pessoal que está com muita vontade também. Tecnologia, e isso passa também uma segurança, né? Essa galera tá bem ativa. Eu vou voltar um pouquinho para a gente falar dos imóveis também, que eu acho que é um ponto legal. Fala um pouquinho da estrutura dos imóveis, o que você faz hoje. Porque quando você começa, você fala assim, olha, meu irmão tinha alguns imóveis e aí eu estava fazendo um trabalho para ele. Isso aí aumentou pra caramba. Você está hoje trabalhando com o quê? Sim, vamos lá. Nas redes sociais eu sou focado muito em alto padrão e imóveis para investimento, que aí é estúdios. Hoje em dia a gente trabalha muito forte em Alphaville, Grande São Paulo e Riviera de São Lourenço, que são os alto padrões. E a gente também trabalha com algumas incorporadoras que fazem estúdios. Então, quando eu comecei do meu irmão, eram os flats. Então ele não conseguia administrar os flats dele. Então por isso que ele colocou para venda. Hoje em dia, dentro da minha parte dos imóveis, eu cuido desses três, que é Alphaville, Riviera e Grande São Paulo.
E aí tem a parte dos estúdios, que a gente também faz a parte da venda dos estúdios e também toda a administração. Então a pessoa ela tem uma renda ali recorrente todo mês. E a gente consegue ver, pô, é um dia de evento, é um dia normal, a gente consegue fazer isso daí para a pessoa. Então a gente cuida de toda essa área na parte dos imóveis. Então eu fico muito forte lá fazendo as parcerias com as incorporadoras, estudando as incorporadoras, vendo o que é bom e o que não é bom a gente tira. E quem cuida ou quem tem imóveis e coloca, por exemplo, no Airbnb, se esse cara ele não tiver focado 100% ali, ele perde muita oportunidade. Isso. Nós estávamos almoçando 3 semanas atrás e você estava contando a alteração de valor, porque tem evento. Então, olha, vai ter evento em determinado período, o que você cobra de aluguel precisa aumentar. E toda essa administração você que faz. E vamos lá, antes a pessoa que faz a administração ali sozinha, que é o dono do imóvel, que não é uma imobiliária, ela paga imposto sobre toda a locação que ela faz, do dia ali, certinho. Então a imobiliária não, a gente mostra um cronograma para ela de tudo que girou e a gente paga de uma vez só para ela no final do mês, para a pessoa. Então a gente cobra uma taxa em cima e a gente consegue fazer esse estudo igual você falou. A gente consegue ver o dia que é um dia normal, a gente consegue ver o dia que é o dia de evento, mudar o valor dentro das plataformas. Então o proprietário do imóvel ele está sempre ganhando mais e não paga o imposto sobre tudo que ele faz. Então é esse estudo que a gente faz. E quando a gente vende também na planta, a gente tem uma equipe de arquitetos que quando o imóvel vai ser entregue, já é entregue pronto. Então a gente também consegue fazer isso no fluxo. Então você também faz a venda e também a parte de arquitetura. E a parte de arquitetura. Isso, a gente tem uma equipe lá que faz toda a parte do desenho conforme o proprietário quer. Então quando o imóvel está para ser entregue, a gente pega a chave 90 dias antes e aí quando a pessoa tá para pegar a chave, ela já pega o imóvel dela pronto. Então não precisa ter a dor de cabeça, vou pegar um imóvel na planta, vou pegar lá na frente, ainda vou ter que fazer a reforma. Não, ele já pega pronto do jeito que ele escolheu. Que maravilha, assim. Que maravilha. Isso facilita muito. Eu sempre fui adepto a fugir do imóvel na planta pela dor de cabeça de depois de ter que fazer todas as adaptações, construção. Não, eu sempre fui, como comprar? Compra o apartamento já pronto, compra a casa pronta. Nesse caso, eu não teria problema nenhum. A gente mostra tudo, a gente mostra tudo em 3D para a pessoa, como é que vai ficar. Ela escolhe os móveis do jeito que ela quer, a gente tem alguns planos diferentes, então a gente costuma ir no decorado, porque tem muitas pessoas que falam, pô, eu quero igual o decorado. A gente tem as fotos de tudo e monta igualzinho o decorado para a pessoa. Maravilha. Então... E a mesma marca é Papum Automóveis, Papum e Imóveis e Papum Embarcações. E aí a parte da Papum da administração de estúdios é a Papum Stay. E aí a gente cuida de toda a parte. A gente tem 3 planos, né? Que é o 10%, onde a gente só cuida da administração, de Airbnb e Booking, a pessoa cuida da limpeza. A gente tem os 20% que é a Airbnb, Booking e também a parte da limpeza. E aí tem 25% que é estilo hotel. A gente cuida de todo o enxoval, limpeza, toda a administração. Então a gente entrega a pessoa só recebe o dinheiro no final do mês. Maravilha. E você hoje, a gente falou, né, da sua venda, do seu ponto, mas eu não me recordo se a gente falou onde você está localizado, se você quiser. Eu estou localizado no Brooklyn, no coração de São Paulo, na rua Roque Petrella 46, conjunto 506, e é um prédio que é muito fácil acesso para Marginal, Roberto Marinho, perto do Shopping Morumbi, Shopping Ibirapuera, Aeroporto de Congonhas, então a gente está localizado aí. E aqui depois a gente vai colocar todos os Instagrams, telefone, endereço, para ficar muito fácil a comunicação. Conta um pouquinho para mim, essa aqui eu nem falei que ia te perguntar sobre isso, hein? Conta um pouquinho para mim do Thiago Escritor. Vamos lá. Tem o Thiago Escritor, sabia dessa não, né? Antes de abrir a empresa, eu passei por várias coisas. Depois eu vou contar um pouquinho mais, mas eu tenho uma história muito bonita. De onde que eu saí, por tudo que eu passei, quem é meu irmão, então meus pais. Então eu comecei a contar a minha história, porque eu saí de uma comunidade e dentro de uma comunidade, eu, Thiago, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa do meu pai e da minha mãe. Mas nem todas as pessoas são assim de dentro da comunidade. Então hoje eu sou exemplo para várias pessoas dentro da comunidade. Então por que eu estou escrevendo esse meu livro? Porque lá dentro quando a gente está inserido dentro da comunidade, a gente não tem a visão para fora, o que é um mundo de fora, entende? Então
muitas pessoas entram no crime, no tráfico de droga, faz muitas coisas erradas porque ele não tem uma visão para fora. E são poucas as pessoas que entram lá dentro para mostrar. Então, dentro dessa minha lei, da minha escrita que eu estou passando que existe um mundo fora, entende? E é lá dentro que às vezes está os melhores diamantes. Então, é isso que eu estou escrevendo. Eu sou uma pessoa que eu já perdi muitos amigos para o crime, perdi muitos amigos, alguns estão presos, alguns para a droga. Então, lá dentro eu escrevo isso, porque basicamente eu vivi isso dentro da comunidade. Então, eu estou escrevendo um pouquinho disso, como é que é sair. Graças a Deus eu tive uma mãe e um pai que me deu uma educação boa, mas nem todos têm isso, entende? Então, eu procuro passar isso. Sempre que tem alguma data comemorativa, Páscoa, Dia das Crianças, eu procuro voltar lá e entregar alguns presentes para algumas crianças, fazer que isso. Legal, que legal. Bacana. Que você serve de fonte de inspiração. Isso. Né? Quando você fala de comunidade e você fala que os melhores e vários diamantes estão lá, é que às vezes falta oportunidade. Isso, muito. Né? E você é uma pessoa que as pessoas olham e falam, bom, ele buscou a oportunidade. O caminho errado é sempre o mais fácil. Não é? É o mais fácil. Mas se eu for pelo caminho que é mais difícil, de estudar, de tentar me relacionar bem, olha onde eu posso chegar. Porque a gente imagina que só o herdeiro que vai se dar bem. Não, não é assim. Né? Bom, vamos falar um pouquinho agora de essa relação. A gente está aqui nesse ambiente fazendo um podcast. A gente teve uma divulgação aí de um mito, literalmente um mito. Conta pra gente, você começa então cuidando dos flats do seu irmão. Isso. A maioria das pessoas vão olhar para você e já vão saber. Se eu tenho aqui, o cara está divulgando, esse cara que está divulgando, essa pessoa tem alguma ligação. Quem que é essa pessoa? Vamos lá. Eu sou irmão do Lucas Moura, que é jogador do São Paulo. E por que eu comecei a vender os flats do meu irmão? Quando o meu irmão virou jogador, a primeira coisa que a gente que sai da comunidade é o que? Vou investir em imóvel. Compro imóvel para minha mãe, compro imóvel para o meu pai e compro imóveis para renda. Entende? E aí, só que, igual eu falei, eu hoje em dia, se eu sou meu irmão, eu faço a administração dos estúdios dele, essas coisas. Só que não tem as pessoas que dão esse suporte, por isso que hoje eu dou esse suporte. Então, meu irmão resolveu vender os flats dele e aí foi aí que eu comecei. Então, é isso. E você começou, então, cuidando dos imóveis do Lucas Moura. Isso. E o que eu acho legal é que você chegou até aqui também sem precisar usar, né? O Lucas, ou fazer propaganda do Lucas. Você correu atrás. Que eu já falo para você que é legal você também associar, porque quando você também associa, mostra toda esse ecossistema de que, olha, subimos juntos, cada um foi para um lado. E quando você fala que cada um foi para um lado, por quê? Você não jogou bola? Você jogou futebol? Não jogou? Eu joguei. O sonho do meu pai, quando pequeno, era ser jogador de futebol, mas como ele veio do interior, teve que trabalhar. Então, quando a gente era pequeno, ele falava assim, vocês vão ser jogador de futebol. E foi isso que ele correu bastante com a gente. A gente começou ali na escolinha do Marcelinho, né? Depois a gente foi jogar em São Caetano. E meu irmão sempre foi que o pessoal ficava olhando bastante. Então depois de lá a gente foi pro Juventus, só que aí no Juventus o meu irmão foi pro Corinthians, foi pro Corinthians e depois pro São Paulo, igual todo mundo sabe, e eu parei de jogar bola, eu fui pro lado um pouquinho da balada. Eu falo que o meu irmão ele sempre teve a cabeça boa, porque na época eu tinha 15 anos, eu sou 2 anos mais velho que ele, eu ia muito na matinê que era no Cabral, lá na Tatuapé ali, isso. 2 vezes eu levei meu irmão e aí ele falou assim, pô, tô gostando disso daqui, mas é melhor eu parar, porque senão eu não vou conseguir ser jogador de futebol. Então ele sempre teve a cabeça boa. Certo. E eu tive que passar por várias coisas para depois começar a ter a cabeça boa. Eu era um pouquinho são caminhos, bagunceiro. Né? São caminhos, é um pouquinho bagunceiro. Né? Hoje não. Hoje não, sou tranquilo. Hoje é mais tranquilo. E hoje não, viu? Hoje fica tranquila. Primeira dama, é bom ressaltar, a primeira dama está ali atrás. Eu estou com 36 anos de idade, mas eu falo que hoje eu sou idoso. Eu gosto de trabalhar, chegar em casa, ficar com meu amor quietinho, assistir uma série. Então a gente fala que eu sou cansado. Tudo que eu tinha ela fica postando que você cozinha bem. Cozinho bem também. Mas eu falo, eu vivi. Então é igual você falou um pouquinho antes, né? Quando a pessoa é herdeira, às vezes a pessoa perde o dinheiro, mas quando a pessoa vem de baixo, ela dá valor a tudo que ela conquista. Então
É isso, eu acho que a pessoa quando ela... É uma frase que meu pai e minha mãe usam muito, né? Nenhuma casa começa pelo teto. Isso Então aí. ela tem um alicerce. Então ali a gente tem que construir. Eu acho que a nossa história, não só a minha como a do meu irmão, a gente construiu. Era muito fácil o meu irmão me dar um monte de dinheiro, mas será que eu ia dar valor? Entendeu? Então ele é meu irmão e eu sou o Thiago, sabe? Eu não sou o irmão eu sou o irmão do Lucas, mas eu sou o Thiago Moura, entendeu? Sim. Então eu falo, ele tem as coisas dele, eu ajudo muito o meu irmão, ele é meu espelho, mas a gente, desde pequeno, a gente teve uma educação muito boa dentro de casa. Então meu pai e minha mãe ensinou a gente a ter muita educação e criar as coisas e ser exemplo para as outras pessoas. Uma coisa que minha mãe usa muito forte, que é o nosso nome, né? Uma vez que a gente surge, a gente não consegue recuperar novamente. Então a gente preza muito pelo nome e quem a gente é e onde a gente vai chegar. De uma certa forma, você disse tudo. Você podia ter recebido os presentes e acabou. Não, o Lucas, ele era seu cliente. Você tinha que entregar a melhor opção para ele. Isso. Não é? E foi assim, e daí que nasceu a ideia de também vender carro. Olha, eu tenho meta para bater, preciso entregar, vou vender carro. Isso é bem legal. E hoje eu continuo fazendo as coisas pro meu irmão. Então, tem muitas pessoas que vê um jogador de futebol, vê uma pessoa que é famosa e quer colocar preço mais caro. Eu não, eu sou justo com tudo que eu faço. Entendeu? Não é porque é um jogador, não é porque é um influenciador, não é porque é um gamer, é o preço. O que serve para mim serve para todos, entendeu? Então a gente procura dar esse atendimento para essas pessoas também. Então a gente tem vendido carros de jogadores, a gente tem vendido alguns imóveis de alguns jogadores, a gente tem feito alguns negócios para essas pessoas. Isso é legal. Então você hoje está também no meio de venda de carro, imóvel, embarcação para jogador e para gamer, né? Isso. E gamer veio da onde? Tem algum link? Porque... Vamos lá. Antigamente, os jogadores de futebol, você via muito eles com carrão, Ferrari, com mansões. Hoje em dia você não vê muito isso. Por quê? Eles têm uma pessoa por trás que toma conta, eles têm uma equipe cuidando. Então, essas pessoas já têm isso. E por que eu falo os gamers? Porque gamer, eles ganham muito dinheiro, às vezes, numa noite, jogando em lives. Só que eles não têm uma pessoa que cuida da carreira deles, eles têm os assessores, tudo, mas eles são uma pessoa que pega hoje e já gasta amanhã, entendeu? Então eu procuro fazer essa consultoria com alguns gamers, e eu tenho vendido para algum deles, tenho mostrado, por que é bom do estúdio, por que é bom agora sua casa própria, por que é bom esse carro. Então eu começo a fazer isso com esses gamers e alguns influenciadores. Isso é muito legal. E aí volto a dizer, o Thiago é um cara muito sério. Quando eu conheci o Thiago, eu tive o prazer de conhecer o Thiago, eu vi que ele é um cara... quando a gente fala de mercado de automóvel, a gente tem muita gente boa, mas assim como todo mercado tem gente que também é ruim. Isso. Então, ter uma pessoa de confiança para dar consultoria, para dar direcionamento, e você está em 3 segmentos que 2 são extremamente importantes. O terceiro também é, claro, a embarcação mas casa e carro, não é? As pessoas querem ter a casa e carro, quer saber como fazer. Então ter essa consultoria vale muito a pena, é muito legal mesmo. Conta pra gente a história da chuteira azul. Eu acho isso maravilhoso, vai passar aqui a imagem da chuteira azul quando estiver falando. Mas antes que as pessoas falem, hoje em dia já existe essa chuteira, o pessoal já vende. Mas na época que meu irmão foi para fora do Brasil, meu irmão é patrocinado pela Adidas. E aí, quando o meu irmão foi para fora do Brasil, ele ganhou uma chuteira que era totalmente desenhada, tem um desenho de um tigre na frente, e era ele que tinha essa chuteira exclusiva e o Messi. O Messi tinha uma azul e meu irmão tem uma laranja. E eu falo que meu irmão me deu essa chuteira, então era eu e o Messi que tem a chuteira. E ela tá lá exposta na empresa. Tá lá, tá na loja, legal. É bem legal. Ó, Lucas, a gente espera você aqui um dia pra você contar essa história, viu? Ele vem. Vamos. E outra, a chuteira laranja é muito melhor que a chuteira azul, né? Isso. Pô, combina, chama mais atenção, é muito mais bonita. Claro que é. Então a gente espera você aqui para contar essa história também. Vamos lá. Vamos para uma reta aqui de objetivo para Papum. Você hoje pensa em continuar neste mesmo segmento de carros, aqui à mostra, consignação, uma consultoria diferente? Ou você pensa em abrir uma loja? Eu penso em abrir uma loja de rua mesmo, mas eu continuar fazendo o mesmo formato que eu faço hoje em dia. E por que eu penso numa loja de rua?
por conta das embarcações, porque num prédio comercial eu não consigo colocar a embarcação lá dentro. Então, só por esse motivo, porque eu quero ter o showroom ali da parte dos automóveis, dos imóveis e também das embarcações. Legal, então na mesma loja você vai dividir showrooms, é isso? Isso, é. E por que eu penso isso também? Porque pode ser um formato que eu vou trazer investidores ali para ele ver também a parte dos imóveis. Então, é algo que eu posso palestrar ali e mostrar para eles o porquê é importante de investir no estúdio, porque é importante comprar um carro diferente, uma embarcação e fazer tudo isso. Então, não fico limitado num prédio comercial. Mesmo se for uma sala grande, eu não consigo. Então, só por esse motivo. Verdade, justo, justo. E como a gente já falou aqui e não tem mais o que provar, essas 3 frentes têm total link, né? Para você elas são totalmente linkadas. Que legal. E a gente imagina que isso aí, breve a gente vai ter uma loja sua? Breve. Em breve. Vou acompanhar aí no Instagram. Acompanhe. E logo vai ter uma outra inauguração para a gente fazer. Se Deus quiser, vocês estão todos convidados aí, vamos fazer barulho. Que maravilha, é isso aí. Thiago, antes de me despedir e dizer que foi maravilhoso o tempo que a gente tá batendo papo, quer deixar alguma mensagem? Você que é um cara que eu vejo que é muito centrado, dá bons conselhos, o que você deixa para a galera que está assistindo aqui? O que eu deixo de mensagem todo mundo, o que eu falo sempre dentro da empresa, né? Sempre depois da tempestade vem o dia de sol. Às vezes hoje está difícil, mas se você não tentar continuar, vai continuar difícil. Então a gente tem que sempre dar um passo a mais, que as coisas vêm. Não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. Então dar um passo a mais, dar um passo a mais. Se você está correndo 5 km, corre 6, que uma hora vai dar certo. Então o problema das pessoas é desistir muito cedo, entendeu? Então acho que se você tem uma empresa, se você quer ser alguém na vida, você tem que se dedicar. E eu comecei assim, eu comecei me dedicando. Fazia um dia um pouco, no outro dia fazia um pouquinho mais, no outro dia um pouquinho mais, e as coisas vêm acontecendo. Eu falo que é igual atleta. Se o atleta ele não se dedicar, não fazer algumas coisas, ele não vai ser atleta. Então a gente tem que deixar algumas coisas de lado e seguir o caminho. Então, abrir mão, não dá para fazer tudo nunca, né? Não tem jeito, a gente tem que abrir mão. Sempre andar 1 quilômetro a mais, fazer um pouquinho a mais que vai dar certo. Maravilha. E eu tenho uma frase muito forte que é de dentro de uma leitura que eu trago bastante, que essa frase me ajudou bastante, né? Que é tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Então pensar difícil e pensar fácil tem o mesmo peso. Então para que pensar difícil? É isso aí, perfeito, perfeito. Certo. Quero agradecer demais, tá? Sua vinda aqui, seu tempo. Foi um bate-papo totalmente descontraído, num ambiente maravilhoso. Eu falo e agradeço muito aos nossos patrocinadores, a Sal, a Food Experience. Muito, muito obrigado. Tá? E a gente vai também, eu quero agradecer você sobre nosso presente. É isso. O Thiago trouxe um presentaço pra gente sortear. Por favor, Cris, vem aqui. Você pode mostrar aqui, ó. Que maravilha, ó. Nós vamos sortear uma camisa do São Paulo autografada pelo Lucas. Segura aí. Que maravilha, hein? Então quero também agradecer esse presentaço. Isso. E essa camiseta só tá com o autógrafo do meu irmão, mas a pessoa que ganhar, depois ele coloca a dedicatória direto para a pessoa. Olha só, olha só. Camisa autografada, dedicatória especial para vocês. Isso. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por toda a atenção, todo o carinho. Você é um cara extraordinário. Valeu. E a gente tem certeza que você vai brilhar cada vez mais. Tá bom? Valeu. Gente, obrigado por acompanhar mais um episódio do FNIcast. A gente se vê em breve. Valeu. Até mais.